Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de quinta-feira, 21 de maio de 2020, estamos aqui para poder trazer para você uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer por aquilo que Ele tem feito por nós nesse tempo, apesar de toda a situação difícil, adversa que nós estamos enfrentando, mas Deus continua sendo Deus. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Eu quero desde já convidar você a compartilhar esse vídeo, essa live, para que outras pessoas também possam estar conosco nesta manhã, para podermos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje estaremos refletindo sobre dois textos, Provérbio 3, verso 6 e Ruth 2, de 1 a 10. E eu quero desde já convidar você para que possa estar pegando a sua Bíblia e compartilhando também esse vídeo com seus amigos, mandando uma mensagem aí para os seus contatos, para que a gente possa também alcançá-los com a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, a palavra de Deus que fortalece, a palavra de Deus que nos ajuda a caminhar de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus, queridos, é o melhor para mim, é o melhor para você. Então, texto da palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 6. É o primeiro texto que nós estaremos lendo nessa manhã. E depois nós estaremos lendo Ruth, capítulo 2, do 1 ao 10. É o pano de fundo da mensagem que nós queremos trazer hoje para você que todas as manhãs está conosco através dessa live. Diz o texto da palavra de Deus, Provérbio capítulo 3 e o versículo de número 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e endireitará as tuas veredas, diz aqui a palavra do Senhor. Agora nós vamos lá para o livro de Ruth, no capítulo 2, versículo de 1 a 10, que diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, sendo de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora. Está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Queridos, você sabia que um acontecimento simples pode ser um plano de Deus para mudar a sua história de vida para melhor? Um simples acontecimento. Veja a história de Ruth. Essa mulher, ela era moabita e ela casa com um judeu que veio para a sua terra.
E a Bíblia aqui mostra que de repente o seu marido morre, morre também o seu cunhado, irmão do seu marido, morre também o seu sogro. E o que resta para Ruth agora é uma sogra idosa. E a gente percebe que o mundo de Ruth vira de cabeça para baixo. Ela era ainda jovem e ela podia reconstruir a sua vida com um novo casamento, mas o que o texto aqui nos indica é que Ruth resolve ficar e cuidar da sua sogra. Sua sogra Noemi, ela sai da sua terra para a terra dos Moabitas porque havia uma grande seca. E ela vai com seu marido e seus 2 filhos. E lá o seu marido morre, seus 2 filhos casam, e a Bíblia diz que depois os 2 filhos de Noemi também morrem, ficando apenas as viúvas, 3 viúvas. Noemi, Ruth e Ofra. Noemi então sabe que na sua terra Deus abençoou, que era Belém. E ali as pessoas estavam então voltando a prosperar. A colheita tinha sido abundante e Noemi resolve voltar para a sua terra natal. E as suas noras voltam com ela. Só que no meio da estrada, Noemi, amargurada por tudo aquilo que aconteceu na sua vida, ela então conversa com as suas noras para despedi-la, para deixar elas à vontade para voltar. Ofra volta, mas Ruth resolve ficar com a sua sogra. Noemi disse: olha, eu não tenho mais como dar filhos para que vocês pudessem se casar novamente. E se ainda eu pudesse, vocês iriam esperar? Eu sou uma mulher idosa. Então volte para a sua terra, reconstrua a sua vida. Só que Ruth resolveu ficar. Porque Noemi era uma viúva sozinha, desamparada, sem nenhuma condição de se manter. E Ruth resolve ficar com ela, demonstrando assim um grande coração por causa da sua grande generosidade. Essa atitude leva Noemi a uma bênção extraordinária, onde ela reconhece que não é merecedora e faz uma pergunta: por que eu, Senhor? Será que você não já fez essa pergunta também com alguns acontecimentos adversos na sua vida? Tem situações na nossa vida que nós perguntamos a Deus: por que, Senhor? Por que eu? E às vezes a gente não obtém resposta naquele momento, mas a gente precisa e a gente quer saber. E tem coisas que Deus não nos dá resposta. E às vezes a resposta que Ele nos dá é a mesma resposta que Jesus Cristo deu aos seus discípulos: o que eu faço agora não entendes, mas compreenderás depois. Ruth, ela no capítulo 2 aqui, mostra que ela vai para Belém de Eufrata, as 2 viúvas, e na época da cega, ela então pede a permissão da sua sogra para ir estar catando espigas, porque os trabalhadores eles vinham para a colheita e depois vinham os segadores para tirar aquelas últimas espigas, que na realidade não era muito boa para o comércio, mas que servia ainda principalmente para os pobres. E a Bíblia aqui mostra que sem outro meio de se sustentar, Ruth então ela se ajunta com os outros pobres nos campos após a colheita, e desse modo ela consegue provisão para ela e para Noemi, sua sogra. Por meio desse ato, ela conhece o homem que mudaria a sua história de vida.
aquele que seria o seu resgatador, aquele que seria o homem da sua vida. A Bíblia diz que a atração de Boaz por Ruth foi logo de imediato. E ali a palavra de Deus diz que quando ela chega na parte que pertencia a Boaz, no versículo 3 aqui, aonde nós acabamos de ler, né? Boaz faz uma pergunta acerca dela. No versículo 5, Boaz chega aos seus servos e pergunta: de quem é essa moça? Essa pergunta indica algumas coisas que a gente precisa pensar. Que as mulheres, elas pertenciam ou ao seu pai, ou ao seu marido, ou ao seu irmão, no caso não havendo mais o pai, ou era escrava de algum senhor. Esta era a situação das mulheres na época aqui de Ruth. Então Boaz faz essa pergunta procurando conhecer a origem de Ruth, e ali ele então conhece, sabendo quem ela, né? E sabendo também a bondade de Ruth para com a sua sogra, Boaz então a favorece. E a Bíblia diz que o fato de Boaz favorecer a Ruth foi por causa da sua atitude generosa em relação à sua sogra. Olha, queridos, um simples acontecimento, ainda que seja adverso, pode ser um plano de Deus para mudar a sua história de vida. E isso acontece quando você entender que mesmo em situações adversas, o desejo de Deus é que eu e você permaneçamos com sobriedade e permaneçamos com um coração generoso. Que as circunstâncias difíceis não venham mudar a nossa atitude em abençoar pessoas. Porque mesmo que a situação esteja difícil, tem pessoas vivendo situações mais difíceis do que eu e do que você, que pode precisar ou está precisando de nós, e que Deus coloca diante de nós para que a gente possa abençoar e dividir o pouco que nós temos. Foi o que aconteceu com a viúva de Sarepta, quando Deus enviou o profeta até a casa dela, e ela só tinha a comida para uma refeição, e ela iria morrer. Mas sobre a palavra de Deus, aquela mulher creu, vinda da parte do profeta, dividiu, entregou primeiro ao profeta, que representava a Deus, e aí veio o milagre de Deus para a vida dela. Muitas pessoas têm perdido o milagre de Deus na sua vida, porque quando as situações adversas vêm, se questiona: por que eu, Senhor? E deixa a sua alma amargurada e termina deixando de desfrutar da bênção de Deus, porque o seu coração se fecha. Deus, Ele é o Senhor da história, da minha história e também da sua história. Se nós fizermos como diz Salomão aqui em Provérbios capítulo 3, verso 6, reconhecermos em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Significa que, mesmo em circunstâncias difíceis, se nós honrarmos a Deus, Deus vai nos honrar. Deus vai então nos abençoar. Então o texto aqui diz assim, no capítulo 2 e o versículo de número 10. Então ela diz assim, vou ler do versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após elas. Não dei ordem aos meus servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse:
como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra e depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Que bênção, queridos, esta palavra é de Boaz em relação a Ruth. Ela, como estrangeira, resolveu ficar e cuidar da sua sogra, que ficou sem marido, sem filho, de idade avançada, quando Ruth poderia então ficar sem esse peso e buscar um novo casamento. Isso trouxe reconhecimento de Boaz, do caráter e do coração de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Ruth aqui ela nos traz algumas lições. A primeira lição é que nós aprendemos é que quando nós agimos de forma bondade, de forma bondosa, que é a vontade de Deus, independente das circunstâncias, as pessoas vão ficar sabendo. A bondade ela vai reverberar, e por ela se reverberar, nós vamos colher a bondade de volta. Por isso que a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, se nós não desfalecermos, nós receberemos o bem que nós plantamos, que nós fizemos. O bem que Ruth fez repercutiu em toda a cidade. Boaz faz pergunta acerca realmente de Ruth, e ali o servo responde: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que Ruth, ela fez o bem à sua nora, à sua sogra, e ela então, esse bem foi repercutido e voltou como bem também para ela, embora ela tinha outra opção de vida. Mas ela resolveu ficar porque tinha alguém que estava precisando, que estava realmente necessitando. Então, o que nós vemos, queridos, é que às vezes nós agimos bondosamente com pessoas que não têm condição nenhuma de retribuir e nem temos a motivação de receber algo em troca delas, mas depois nós seremos surpreendidos com o bem de outras pessoas em nosso favor. Por isso nós devemos estar compartilhando o bem. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele ensina isso: não canse de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existem circunstâncias adversas que podem nos levar a querer parar de fazer as coisas certas, a querer parar de ajudar as pessoas, porque a gente olha para a gente e vê essa situação tão complexa que a gente está vivendo. Se Ruth olhasse para ela e visse ela como uma pessoa desprezada de Deus e se tornasse amarga, como a sua sogra tornou a princípio, Ruth não teria recebido o bem e nem teria feito o bem, porque uma pessoa amargurada, ela não consegue fazer o bem às pessoas, porque ela tem uma revolta dentro de si, vendo como vítima da situação e que não merece nada daquilo que estava passando. Noemi se sentia dessa forma, né? Ela tinha marido, ela tinha filhos, ela foi atrás de coisas melhores numa outra nação, mas lá ela só teve perda. Uma coisa é você sair de uma situação difícil para outro lugar e voltar bem, a outra coisa é você sair da sua terra numa situação difícil e voltar pior ainda. A situação de Noemi era essa, né? Mas Ruth resolveu ficar com ela e fazer o bem, porque Ruth tinha um coração generoso, certo?
Então, Ruth nos ensina que se a gente agir de forma bondosa, que é a vontade de Deus, independente das circunstâncias, as pessoas vão saber. E essas pessoas que saberão, serão pessoas usadas por Deus para nos abençoar em momentos realmente de dificuldade. Quando a gente pensa que foi desfavorecido por Deus, quando a gente pensa que está à mercê da sorte, da fatalidade, então nós muitas vezes, queridos, falhamos. Por quê? Porque todas as coisas que acontecem, há uma permissão divina. Ele sabe, Ele conhece, nós podemos não entender, mas Ele tem planos para a nossa vida. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo agora. O que foi que aconteceu, né? Que mudou ou virou o teu mundo de cabeça para baixo. Mas eu quero dizer para você que as coisas vão mudar. Eu quero dizer para você que Deus está te dando a oportunidade de permanecer fazendo o bem. Deus está te dando a oportunidade de conhecer melhor a sua vontade. Deus está te dando a oportunidade de você confiar nele, porque Ele é quem cuida de nós, independente das circunstâncias. Você pode não entender o porquê, mas existe um para quê. E isso só vai ser compreendido quando acontecer. Foi o que aconteceu na história de Ruth. Ela não entendia, porém, ela olhava para aquela mulher sozinha e ela imaginou: se essa mulher voltar sozinha para sua terra, quem vai cuidar dessa idosa? Né? E ela amava a sua sogra, porque certamente elas tinham um bom relacionamento. E aqui Ruth e Noemi também nos ensina que a melhor coisa na vida de uma família é ter bons relacionamentos com os seus parentes. Porque quando nós temos bons relacionamentos com os nossos parentes, eles são os primeiros que vão cuidar de nós. Mas quantos parentes têm rejeitado pessoas que estão passando por situações difíceis? E muitas vezes a gente se pergunta por quê. Ou muitas vezes nós julgamos porque aquela pessoa é má. Às vezes é porque foi realmente construídos problemas no relacionamentos, barreiras que não foram derrubadas, crises que surgiu entre nora e sogra, entre genro e sogro e nora. E quando uma situação adversa chega, eles não têm quem realmente venha cuidar. Mas Ruth e Noemi tinham um bom relacionamento, Ofra também, né? E esse relacionamento de Noemi com Ruth levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi, né? Noemi, ela então, mesmo sendo uma pessoa amargurada, era uma serva do Senhor. As suas emoções estavam abaladas. E ela fala isso no capítulo 1. Ruth conhecia Noemi, tinha paciência com Noemi. Ei, tenha paciência com a sua sogra, que já é de idade. Tenha paciência com a sua mãe. Tenha paciência com a sua nora, porque ela pode ser um instrumento de bênção para a tua vida no futuro. É isso que nós aprendemos aqui com a história de Noemi. Seja generosa, seja generoso para com as pessoas, porque se a gente é generoso e planta o bem, Deus vai levantar gente para ser generoso conosco quando estivermos em situações adversas. A história de Ruth nos ensina também que no tempo de Deus nós vamos colher o bem que a gente planta. A Bíblia diz que Boaz fez o bem a Ruth por saber do bem que Ruth fez ali à sua sogra. O texto diz: por isso disse Noemi: eis que voltou da tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses.
volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que eu te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aqui fala de um princípio também de família e também um princípio de casamento. Noemi diz, aqui Ruth diz: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, diz a palavra do Senhor em Ruth capítulo 1, versículo 15 e 17. Eu acho uma das expressões mais lindas da Bíblia é essa declaração de amor fraterno de Noemi, Ruth a Noemi. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é esse texto do capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Noemi está dizendo: Ruth, vá, tuas cunhadas já foi, vá com ela. E Ruth então resolve ficar, e ela faz uma declaração de fé e uma declaração de amor, tanto ao Deus de Noemi, quanto também à própria Noemi. O que nós vemos aqui é que a fé de Noemi influenciou a fé de Ruth. Ruth, que era estrangeira, moabita, passa a conhecer, a amar e a servir o Deus de Noemi. E esse Deus de Noemi dá um amor tão grande a Ruth, a ponto dela não permitir que a sua sogra fique desamparada. A Bíblia diz que Deus colocou o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo. Quem serve a Deus tem a capacidade de ser generoso, mesmo estando em situações mais adversas ainda do que muitas outras pessoas. Ruth sofreu o infortúnio também da viuvez, mas a sua sogra agora não tinha mais ninguém. E ela então resolve cuidar da sogra, resolve ir para a terra da sogra, e ela então faz a sua declaração de fé ao Deus da sua sogra e também à sua própria sogra. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa. Tem sogras que são verdadeiras mães para as suas noras. Tem noras que são verdadeiras filhas, se dão mais bem com as suas sogras do que com as suas próprias mães. Esse é o desejo de Deus, que a gente se dê bem em família. E quando a gente conhece esse Deus verdadeiro, a gente, por mais difícil que seja a situação, a gente permanece firme. A Bíblia diz que nós devemos cuidar dos nossos pais quando as suas cãs estiverem brancas. Ou seja, quando eles estiverem idosos, sem forças, nós devemos cuidar. E nós vemos aqui que Ruth resolve cuidar da sua sogra. E o bem que ela fez, ela recebe. Ela já tinha ouvido falar. A Bíblia diz que, aliás, Boaz já tinha ouvido falar do bem que ela tinha feito, das suas boas ações. E Boaz era um homem solteiro, já um homem mais de idade, mas era um homem solteiro, precisava casar. A outra coisa, era um homem rico, era um homem de posse. Então você começa a imaginar aí uma mulher pobre, sem nada na vida, agora conhece um dos homens mais ricos daquela região, e esse homem veio a ser o seu resgatador. E o que levou essa mulher a conhecer o amor da sua vida? A sua generosidade. Aqui tem mais um ensino. Fazer o bem vai nos levar a alcançar o bem. Segundo, a escolha que você faz, a pessoa com quem você vai se casar. Procura informações. Boaz procurou informação.
E essa procura de informação levou Boaz a conhecer a Ruth. E esse conhecimento levou a uma atração de forma imediata. Boaz era um homem rico, mas um homem justo. Um homem fiel a Deus. A história de Ruth, em terceiro lugar, nos ensina que se nós pertencemos a Deus, nada pode escapar dos seus planos, dos planos que Ele tem para nos guiar. Nessa situação difícil, Deus pode lhe guiar e prover para as suas necessidades, assim como Ele guiou Ruth. Noemi resolveu voltar, Ruth resolveu acompanhar e cuidar dela. E olha os planos de Deus. Nesse retorno para a sua terra, Ruth passa a conhecer o amor da sua vida por causa da sua ação generosa. Nós vemos agora que eles se encontram e a partir dali começa essa atração e eles então passam a se relacionar. Foi que levou Ruth àquela situação? A morte do seu marido, as circunstâncias adversas que serviram para os planos de Deus na vida de Ruth e também na vida de Noemi. Ruth casou-se com Boaz. Boaz agora era o protetor, o sustentador de Ruth e também de Noemi. Boaz gera filhos. Uma estrangeira passa agora a pertencer à genealogia do Messias, a genealogia de Jesus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, queridos. Como ela ia pensar nisso? Como Noemi ia pensar nisso? Depois desses acontecimentos, Noemi passa a agradecer a Deus, a reconhecer que o que ela tinha pensado ou falado foi por causa das suas emoções instáveis, foi por causa do sofrimento. Querido, muitas vezes o sofrimento leva a gente a dizer e a pensar coisas a respeito de Deus que não é verdade, mas é a tristeza do nosso coração. O salmista mostra que muitas vezes ele agiu assim. E no final ele reconheceu que ele estava embrutecido. Deus tem o controle de todas as coisas. O desejo dele é que a gente reconheça-o em todos os nossos caminhos, porque ele vai consertar o que está torto. Foi um simples acontecimento que levou Ruth ao encontro de Boaz. Foi o infortúnio que levou Noemi a ter um sustento na sua velhice e um bom sustento. Você não sabe o que é que Deus pode fazer, mas um simples acontecimento pode ser plano dele para dar o melhor para você. Não se desespere. Ruth nos ensina que diante das situações adversas nós temos que agir de forma bondosa, independente das circunstâncias. Nós temos que revelar o Deus a quem nós servimos. Ruth nos ensina que no tempo de Deus nós vamos colher o bem que a gente plantou. A sua história também nos ensina que se nós pertencemos a Deus, as situações difíceis vai levar Ele prover tudo aquilo quanto nós necessitamos, não só de alimento. Ruth foi atrás de alimento e alcançou um esposo, porque trabalhou para sustento seu e também da sua sogra. Nós não precisamos só de alimento, tem pessoas que estão com as suas despensas cheias, mas não tem uma companhia,
Não tem uma companheira, um companheiro, e tudo que queria era um companheiro, mas não um qualquer. Um homem de Deus feito Boaz. Ei, deixa eu dizer para você. Esvazie sua despensa com generosidade, tem gente precisando. E quem sabe, nessas doações, Deus não tenha alguém para você que está só, clamando a Ele por alguém que possa lhe fazer companhia na sua velhice e cuidar de você. Esse Deus que nós servimos é poderoso para fazer com que um simples acontecimento leve você a conhecer o amor da sua vida e aquele ou aquela que vai cuidar de você no final da tua vida. Não são os teus filhos, mas alguém que Deus tem separado para você. Permaneça fazendo o bem, permaneça sendo firme, mesmo nesse tempo de solidão. Pastor, mas já faz muito tempo. Continue honrando o Senhor, porque Ele diz: eu honro aqueles que me honram. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço no meu ministério pessoas que vieram a casar com mais de 40 anos, com 50 anos, e hoje vive bem e vive feliz. Porque Deus é um Deus de recomeço, é o Deus que refaz a história. A mudança na vida de Noemi e na vida de Ruth não aconteceu da noite para o dia. Levou um tempo dela sair de Belém para a terra de Moabe, o tempo dos seus filhos se casar, o tempo que levou também para eles morrerem, depois levou um tempo para ela voltar para a sua terra, e a partir daí as coisas começaram a mudar. Leva um tempo, mas Deus pode fazer. Leva um tempo, mas Deus vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Ruth, ela era uma estrangeira. Ela era viúva e era pobre. Em muitas partes do mundo de hoje, ela seria considerada uma ninguém, alguém cujo futuro não tinha qualquer esperança. Todavia, Ruth encontrou favor aos olhos de um parente de seu falecido marido, um homem rico, com propriedade de muitos campos, onde ela decidiu pedir permissão para apanhar grãos, e em resposta à bondade dele, Ruth perguntou: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Sabe o que eu aprendo aqui? É que Ruth está dizendo: eu não mereço. Por que você inclina o seu coração para mim? Sabe qual é a resposta? Foi Deus que inclinou o coração de Boaz para Ruth. Assim também pode fazer Ele acontecer com você. Fazer com que pessoas que podem mudar a tua história de vida possam inclinar o seu coração para você. Permaneça fazendo o bem. Boaz demonstrou a Ruth tal compaixão e lhe respondeu com sinceridade. E ela passou a perceber que as suas boas ações falaram mais alto do que as suas próprias palavras. Olha que coisa linda. Como Ruth, nós também fomos estrangeiros e distantes de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos fez da família de Deus. Capítulo 2, versículo 19. Depois de recebermos a graça de Deus, Paulo diz: vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas agora sois da família de Deus. Quem nos insertou na família de Deus foi o próprio Jesus Cristo. Quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, o apóstolo João, no Evangelho,
no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam foram dados-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que o Senhor nos salvou, nos adotou por meio de Jesus Cristo e nos tornou filho. E a Bíblia diz que porque vocês são filhos, o Espírito de Deus veio habitar dentro de você. O Espírito Santo de Deus é recebido por aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, como selo, como garantia, como um registro de novo nascimento. Que nós agora nascemos para Deus. Embora nós não merecíamos, porque a Bíblia diz que Deus nos deu gratuitamente esse privilégio por meio da salvação em Cristo Jesus. Nós, pessoas indignas, podemos perguntar como Ruth perguntou a Boaz: por que eu, Senhor? Por que, Senhor, tu me escolheste? Eu não sou merecedor. Eu vivi em pecado, fazendo o que não era agradável aos teus olhos, fazendo as vontades da carne e dos meus próprios pensamentos. Eu tinha como eu mesmo o centro da minha vida. E agora que eu conheço a tua palavra, eu percebo que eu não mereço. Mas sabe o que é isso? Graça. Favor imerecido, motivado por um amor incomparável e incondicional. Jesus fala desse amor em João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo sobre o amor de Deus, ele fala dessa prova do amor de Deus, dizendo: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Assim como Boaz se tornou resgatador de Ruth, resgatou ela de uma vida miserável, de uma vida de pobreza, de uma vida de desesperança, para uma vida abençoada, abundante, para uma vida cheia de perspectivas, levando ela a fazer parte da genealogia do Salvador. Assim Deus, queridos, pelo seu muito amor com que nos amou, tornou Cristo o nosso resgatador, o nosso redentor. Quando nós somos salvos por Ele, estamos debaixo das suas asas protetoras. Por isso a gente pode até perguntar: por que eu, Senhor? E Ele responder: por causa do meu amor por você. Talvez a sua pergunta hoje: por que eu, Senhor? É por causa do fato do sofrimento que você está passando. Mas a resposta de Deus hoje é: o que eu faço agora não entendes, mas vai compreender depois. Porque nós não devemos perguntar o porquê, mas eu acho que a pergunta mais correta, quando situações adversas acontecem na vida de um servo de Deus, que anda corretamente, que anda na bênção, que anda obedecendo a sua palavra, e os infortúnios vêm, para quê, Senhor? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque assim como para Israel, o Senhor disse: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, assim também para nós Deus tem pensamento ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e o fim que nós desejamos. Creia que Deus é o seu protetor e o seu guardador. Independente das circunstâncias, Ele não perdeu o controle. Reconhece-o em todos os seus caminhos. E Ele vai conduzir você e eu
aos seus propósitos. Aos seus propósitos. Como está escrito em Provérbios, no capítulo 3 e o versículo de número 6. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Promessa. Se você reconhecer Deus na sua vida, Ele vai consertar o que está quebrado. Ele vai restaurar o que foi danificado. A história de Ruth nos ensina que quando a gente age segundo a vontade de Deus, independente das circunstâncias, pessoas vão saber e essas pessoas serão usadas para nos abençoar, a fim de colhermos o bem que nós plantamos. Isso nos mostra que quando a gente obedece a Deus por meio de Jesus Cristo, as circunstâncias servem aos seus propósitos. Eu sei que você está pensando em alguém que sofreu situações tão complexas, mas depois Deus mudou a sua sorte. Eu sei que você está pensando em Jó. Jó sofreu grandes infortúnios, mas a Bíblia diz que esse infortúnio levou Jó a experimentar profundamente a intimidade com Deus, a conhecer Deus na sua imensa grandeza, a ponto de Jó, no capítulo 42, dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó começou a ver e a se abominar e ver: eu não mereço essa bondade. Eu falei do que eu não entendia. E o Senhor chega para Jó e orienta Jó a orar pelos seus amigos, por aquelas pessoas que não compreendiam, muito menos, e julgou Jó no seu infortúnio. Olha mais uma lição de generosidade, bondade, de atitudes abençoadora que Deus quer que a gente faça mesmo nos infortúnios. Orar por aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Porque Deus disse: de você eu vou ouvir a oração, Jó, deles não, porque não falaram a verdade ao meu respeito e nem a respeito de Jó. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava, Deus mudou a sorte de Jó, restituindo o que ele havia perdido. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Não negligencie. Por causa dos infortúnios, a presença e a direção de Deus para a sua vida. Deus está no controle. Deus muda a realidade. Faça o bem. Honre ao Senhor. Abençoe as pessoas. Não deixe o seu coração se amargurar. Pergunta a Deus: o que é que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu venha a agir? De que maneira? O Senhor vai responder sempre: faça o bem. Porque no seu tempo, se você não desfalecer, você vai colher o bem que você plantou. Seja generoso. Cuide dos necessitados. Esse necessitado pode não ser aquele que está distante de você, mas o que está dentro da sua casa, que está precisando de cuidado. Cuide da sua mãe. Idosa, tenha mais paciência com ela. Doente, cuide do seu irmão, cuide dos seus. Cuide até do tio, da tia que não tem ninguém. No seu tempo você vai colher o bem.
mas cuide sem interesse. Eu acho que tem coisas que Deus não revela, é para não nos levar a fazer as coisas com interesse, mas por conta do nosso coração generoso. Noemi não tinha o que dar a Ruth. Ruth não conhecia a história de resgatador e muito menos a questão de parentes ricos. Ruth fez por amor, por causa do relacionamento de amor que ela tinha com a sua sogra. Ame, faça o bem. Se você não desfalecer, o bem que você plantou, você vai colher. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Aí está a resposta. Por que eu, Senhor? Por causa da graça do Senhor. Por que eu, Senhor? Por causa do bem que você tem feito ao teu próximo. Por que eu, Senhor? Porque você tem servido no reino de Deus. Pelo bem que você tem feito na obra de Deus. Serviço comunitário. Nos seus dons e talentos oferecidos na igreja. Na sua disposição de fazer algo para a glória de Deus. A Bíblia diz, eu quero encerrar com esse texto, lá de Hebreus, capítulo 6 e o versículo 10. Que embora aquilo que nós fazemos no reino de Deus, na igreja, não deva ser com o interesse de receber mais de Deus, porque o que nós temos é suficiente, já é motivo de gratidão eterna, que é a bênção de Jesus, Deus promete recompensar ainda mais aqueles que servem e que faz a sua obra, a fim de que outros sejam também abençoados. Diz o capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o meu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Se você tem servido aos santos, continue servindo. Há uma recompensa. Mas ainda se não tivesse nenhuma recompensa, o que nós já temos já é suficiente. Jesus é suficiente. Eu quero louvar a Deus por você que serve, por você que faz, por você que obedece, por você que é generoso, por você que demonstra amor, sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor, é o genuíno amor de Deus. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, obrigado por esta manhã abençoadora. Entendemos nesta manhã que um simples acontecimento, ó Deus, pode ser um plano teu para mudar a nossa história de vida para melhor. E nós possamos caminhar fazendo o bem, sabendo que no seu tempo nós vamos colher, ainda que no momento seja difícil. Fazendo o bem não apenas para as pessoas que são boas para conosco, mas para aqueles que muitas vezes nos fazem o mal. Que o Senhor possa ser visto em nós com essas atitudes, porque o Senhor faz bem até aqueles que lhe fazem mal. Até aqueles que perseguem os teus servos, até aqueles que são contrários à tua obra, até aqueles que diz não crer em ti. O sol que o Senhor criou, a lua, as estrelas, o ar que respiramos, eles também respiram e o Senhor permanece abençoando a todos, sem exceções. Mas o teu rosto está voltado para o contrito e quebrantado de coração, que te ama e que te serve livremente e com alegria. Queremos esse mesmo amor, Senhor. Queremos demonstrar essa mesma graça na nossa família, com os nossos parentes, com os vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade e escola. Com todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós, com necessidades que podemos suprir.
com a tua obra, Senhor. Que esse amor seja evidenciado em nome de Jesus na vida daqueles que têm nos ouvido. Eu oro e te agradeço no nome do Senhor. Amém. Amém, querido. Bom dia para você. Estamos encerrando, né? Mais uma live e eu quero aqui mandar um alô para aquelas pessoas que estão conosco, né? Deixa eu ver aqui, que mandaram uma mensagem aqui. A irmã Verinha, um abraço, a irmã Vera e Alex, a irmã Cleidinha e Josué, né? Que estão aí fazendo as lives no Instagram todos os dias, às 10 horas da noite, está sendo uma benção. A irmã Clisoneide, a irmã Eline lá em Petrolina, a irmã Lourinha, né? Anaíde, deixa eu ver aqui um abraço também para a irmã Edna Sá, nossa amiga. Deixa eu ver aqui, Lindinalva lá em Recife, a irmã Lindinalva, secretária da nossa convenção em Recife, a Luciene e o diácono Cláudio, né? Um abraço aí. Deixa eu ver mais, Rízia Ribeiro e também o irmão Sandro, um abraço. Então, querido, irmã Euda, irmão Charles Mazuki, esses abençoados aí, para a semana eles vão estar ministrando mais uma vez na live. Irmão Josué, né? Mandou um abraço aqui, meu pastor é uma bênção, né? Deus abençoe, você também é uma bênção, Josué. Maria Bezerra Freire, a irmã Sina, um abraço, irmã, paz do Senhor. A irmã Thelma também, Hipólito, seu esposo, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Meu concunhado, irmão Matargino Granja, lá em Petrolina, que é da Assembleia de Deus, Recife. Muito bem, queridos, deixa eu ver. E eu quero também mandar um abraço para a irmã Jéssica Delboni, que hoje está fazendo aniversário. Deus abençoe sua vida. Você é uma bênção na nossa vida, na igreja. Que Deus te dê muitos anos de vida, saúde, paz e alegria no Espírito Santo. Um abraço para a irmã Simone, também lá da Congregação do Divino, da nossa congregação. E a minha cunhada Angélica Souza, também lá em Petrolina. Deus abençoe você e sua família, querida, em nome de Jesus, tá certo? Obrigado, queridos, pela companhia. Nós estaremos amanhã com o pastor Carlos, lá de Recife, direto de Recife, né? Pastor Carlos foi pastor durante 23 anos aqui em Cabrobó. Foi o meu pastor. Eu comecei o ministério junto com no ministério dele, né? Numa congregação lá em Orocó. Passei 5 anos, congregação da Igreja Batista Missionária de Cabrobó. Aprendi muito com esse homem de Deus e eu sei que ele tem uma palavra de Deus para você amanhã também, tá bom? Compartilhe esse vídeo, essa live. E depois você pode também entrar lá no nosso canal no YouTube, se inscrever para que a gente alcance 1000 pessoas, tá bom? A gente está nesse propósito. Ore e multiplique aí esses compartilhamentos para que outras pessoas possam também participar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe no nome de Jesus. Amanhã, nova live, vai ser bênção também para você.